Sabe, tem uma ideia circulando com muita força na internet, uma mistura de medo com oportunidade. A ideia de que a gente está vivendo a última chance de construir riqueza antes que as regras do jogo mudem para sempre. A pergunta está em todo lugar e ela alimenta uma ansiedade muito real, de que a janela para a prosperidade está se fechando. Mas será que isso é verdade mesmo? Esse sentimento não vem do nada, né? Ele é alimentado por três forças gigantes que estão, de fato, remodelando o nosso mundo. A ascensão da inteligência artificial, uma nova desordem geopolítica e, claro, a concentração de poder nas mãos de poucas plataformas digitais. Pois é, só que essas ideias geralmente vêm misturadas com muito exagero, com narrativas quase apocalípticas. Então, o nosso objetivo aqui é justamente separar os fatos da ficção, sabe? Encontrar o sinal no meio de tanto ruído e entender o que realmente importa. Ok, vamos lá. A gente vai começar entendendo de onde vem essa ansiedade toda. Depois, vamos desmistificar o papel da IA e desse tal de tecnofeudalismo. Aí a gente olha para o cenário global e, no final, monta um guia prático para navegar nesse novo mundo. Essa ansiedade toda nasce de uma coisa muito concreta, uma promessa que parece quebrada. Aquela ideia antiga de que bastava estudar, trabalhar duro e economizar para ter segurança. Bom, isso já não parece mais uma garantia. E as fontes que a gente analisou confirmam que isso não é só um sentimento, não. Os números mostram que, para muita gente, a linha de chegada da estabilidade financeira está cada vez mais longe, mesmo para quem faz tudo certinho, seguindo todas as regras do jogo. E no centro desse medo todo está ela, a inteligência artificial. A narrativa é quase sempre a mesma. A IA vai tornar o trabalho humano obsoleto, especialmente aquele trabalho intelectual que a gente achava que era o mais seguro de todos. Mas o que as fontes indicam é uma realidade um pouco mais complexa. A história não é bem sobre eliminar empregos inteiros, é mais sobre reorganizar as tarefas dentro desses empregos. A IA está mudando o que a gente faz, não necessariamente quem a gente é profissionalmente. E essa citação aqui é perfeita, ela ilustra muito bem a diferença entre o digital e o físico. Quer dizer, a IA pode ajudar a projetar um data center com uma eficiência incrível, mas ela ainda não vai lá assentar os tijolos nem instalar os sistemas de refrigeração. Então, a pergunta certa a se fazer não é: será que meu emprego vai desaparecer? A questão de verdade, a questão estratégica é: quais tarefas dentro do meu trabalho a IA vai tornar mais baratas, mais rápidas ou até mais valiosas? É aí que está o pulo do gato. E essa reorganização de tarefas que a IA está provocando não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de ecossistemas digitais, o que nos leva direto para outro medo: o poder se concentrando no modelo que alguns especialistas estão chamando de tecnofeudalismo. O termo é forte, eu sei, mas ele captura uma mudança de poder que é fundamental. A ideia é que algumas poucas plataformas gigantes não estão mais só competindo no mercado. Elas são o próprio mercado. Elas criam as regras e todo o resto, todo o resto paga para poder participar. A analogia é bem poderosa, né? Pensa bem, no passado o poder vinha da posse da terra. Hoje, segundo essa visão, o poder vem do controle da infraestrutura digital, da qual todos nós dependemos para trabalhar, para vender e para se conectar. E para completar esse cenário todo, o terceiro grande medo é geopolítico. É aquela ideia de que o mundo está se partindo, que a ordem global que era liderada pelos Estados Unidos está em colapso e que moedas como o dólar estão prestes a perder o seu trono. E aqui as fontes são claras: o mundo está mudando. Aquela era da globalização tranquila, onde os negócios fluíam quase sem barreiras, acabou. Agora, a gente entrou numa nova fase de competição estratégica, onde a política e a segurança nacional ditam as regras do jogo. Mas olha, é fundamental entender o ritmo dessa mudança. É algo gradual, não um colapso que vai acontecer da noite para o dia. A dominância do dólar, por exemplo. Sim, ela está sob pressão, mas a sua infraestrutura global é tão profunda que ainda não existe um substituto pronto para assumir esse lugar. Certo. Então, se um colapso total não é iminente, mas a mudança é real e aprofunda, qual é a questão central em que a gente devia focar? O que une a IA, o tecnofeudalismo e a geopolítica? As fontes unem todos esses fios numa ideia central: a assimetria. Em termos simples, isso significa que os vencedores dessas grandes mudanças estão ganhando muito, enquanto muitos outros ficam para trás. A tecnologia e o capital se concentram e os ganhos, eles não são distribuídos de maneira uniforme, de jeito nenhum. Isso significa que a resposta certa não é pânico, é estratégia.
O roteiro que as fontes sugerem foca em adaptação para esse mundo assimétrico. E o ponto-chave é focar na propriedade. Pensa comigo no mundo de senhores feudais digitais, ser só um usuário que paga aluguel é uma posição muito frágil. Ser dono de ativos, de sistemas e de habilidades únicas é o que constrói resiliência de verdade. No final das contas, a questão não é se a tecnologia vai se tornar poderosa. Isso já está acontecendo. A questão mais profunda é quem captura os ganhos desse poder todo e como nós, como indivíduos e como sociedade, vamos nos adaptar a um mundo onde produtividade e segurança, bom, nem sempre andam de mãos dadas?